Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Câmara em mais um Vereador em Destaque. Hoje a gente destaca o vereador Rodrigo Braga, já está comigo aqui e a gente vai falar sobre uma audiência pública que vai ser realizada na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, a partir das 7 horas da noite. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui conosco hoje para falar sobre uma ação parlamentar que é a audiência pública sobre um tema muito em voga hoje nos tempos atuais, né, Rodrigo? Exatamente, Raquel. Primeiramente, é uma honra estar aqui mais uma vez, o Vereador em Destaque. Obrigado a todos que nos ouvem por esse meio de comunicação. E sim, no próximo dia 20, nós estaremos juntos realizando audiência pública sobre assédio moral na administração pública. É um tema muito em foco, é um tema complexo, porque abrange muitas questões profissionais, pessoais, então a gente precisa falar disso, né? Primeiramente, para você que está em casa, é importante você saber que a audiência pública é justamente o lugar de se discutir pautas e assuntos que dizem respeito à administração pública. Logo, o funcionalismo público, em seu profissionalismo, faz parte desse contexto também. Então, o Sindicel, que é o sindicato dos funcionários da administração pública, nos trouxe essa demanda, porque existem problemas em qualquer lugar, né? Quaisquer lugares que a gente pensar, imaginar, empresas privadas, empresas públicas, a própria administração pública, são decorrentes casos de assédio moral e outros, e a gente precisa sim falar disso. Pois como eu disse, é um assunto que está muito em voga justamente porque as pessoas começaram a falar, né, Rodrigo? Na verdade, o tema nasce de uma manifestação, de um incômodo e de uma manifestação. E hoje em dia a gente não pode mais conviver com esse tipo de relacionamentos, né? E aí a gente pode explicar um pouco o que seria nessa abrangência do assédio na administração? Por que você vai abordar esse tema? Quem que vem discutir esse assunto? Você falou algo muito importante, porque que você disse que as pessoas começaram a falar disso. Exatamente, isso era um tabu, né? Na hierarquia, porque o chefe era o chefe, o patrão, o empregado era o subordinado, existia sempre o medo de perder o emprego, nunca existiam órgãos que olhasse pelo funcionalismo. E essa coisa, graças a Deus, tem mudado, as redes sociais têm ajudado nisso, né, Raquel? Principalmente nessa questão voz, né? Dar voz, de denunciar, de se fazer ver, de se fazer valer o seu direito, de estar trabalhando em um ambiente saudável, em um ambiente onde você é valorizado e que ocupa um espaço importante ali. Bem, no que se refere à sua pergunta, no que abrange esse assédio moral, né? Abrange no que diz respeito à falta de respeito com determinado profissional, a forma de se dirigir aos profissionais, ao acúmulo de trabalho, a humilhações, né, profissionais, principalmente no que se diz chamar a atenção na frente de outros. Então, são além dos assédios a nível sexual, né? Que a gente lida com isso de forma bem direta e vê isso acontecer nos locais de trabalho, de patrões com funcionários, isso é extremamente complexo. E é engraçado porque a mulher, obviamente, né, nesse sentido, é a que sofre mais, mas não só elas, né? Não só nós sofremos isso. O homem também sofre assédio sexual, inclusive, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E todos nós sofremos, né? E a gente precisa cuidar disso, falar disso e que isso não seja um tabu. Então, essa audiência pública vem nos dar a oportunidade de se falar disso nas diversas esferas, né? Onde nós poderemos ouvir psicólogos, o próprio sindicato, pessoas que já sofreram assédio e pessoas que podem, órgãos competentes para poder, inclusive, investigar e a quem a gente deve buscar nesses momentos em que sofre assédio. Exato, porque antes se imaginava em sair do emprego, ficar em casa porque não tinha o que fazer. A pessoa sofreu assédio, como você disse, às vezes o patrão ali era aquilo ali, ou você sucumbia ou você estava fora, né? Agora não, a gente tem
onde denunciar. Isso que é o bacana, né, Rodrigo? A gente ter a dignidade de poder trabalhar onde está trabalhando de forma respeitosa. Eu acho que o respeito é a grande palavra nisso tudo, né? Exatamente, respeito. Acho que a questão... Existem brincadeiras à parte, Claro. existem, como se diz, intimidades, liberdade né? entre amigos que trabalham juntos, é uma Sim, coisa. sim. A questão do assédio vai muito além. Tem a ver com humilhação, tem a ver com desrespeitar o outro, em que a pessoa se sente realmente ofendida com aquela frase, com aquela palavra, com aquela forma do patrão ou do outro se portar. Na verdade, um superior hierarquicamente. Não necessariamente o dono de uma empresa ou da administração pública, né? É o superior mesmo, né, Raquel? Superior direto, às vezes, um colega de trabalho, inclusive, né? E o grande problema, antigamente, era pior o fato de que você teria que sair do emprego, se você não tivesse disposta a aceitar aquele assédio, você teria que sair calada, porque você tinha medo até das más referências, né? Que tinha isso, né? De um patrão ligar para o outro para poder saber como é que era, aí você tinha a má referência. Então, quantas pessoas passaram por situações degradantes e que as marcaram profundamente por necessitar colocar comida em casa? Né, por necessitar do emprego para poder sustentar os filhos. Inclusive, há tempos atrás, a gente ouvia isso muito de mães solos, né? Sim. As mães solos passavam por isso, porque eram as mães cuidando dos filhos, tendo que sustentar a família, passava por assédio no trabalho, porque nós temos uma cultura machista e que impõe sobre a mulher essas questões, inclusive de nível sexual, e que a mulher, muitas das vezes, mas ela se sujeitou, ela aceitou. Muitas vezes ela não tinha outra escolha, ela não tinha opção, ou ela comia ou ela se sujeitava, né? E muitas das vezes, e o pior, que a mulher que denunciava, ela era marginalizada ainda. Sim. Mas a roupa que ela vai, mas como ela se porta, como se tivesse, né? Isso é bem complexo. Pois é, a mesma coisa da questão da violência contra a mulher, né? Isso abrange de alguma forma, porque também nunca vai ser culpa da vítima, né? Porque a vítima, ninguém quer ser vítima, né? Isso aí é uma história que é uma forma de tirar a culpa e de relativizar o problema. Mas só, Raquel, concordo plenamente, você está coberta de razão nisso, eu vou complementar o que você falou, por exemplo, mas até hoje, né? Depois de se caminhar muito e se evoluir muito, a gente vê isso. Por exemplo, uma menina é violentada no estádio de futebol. Você vai, aí tá lá a divulgação no feed do Facebook, do Instagram. Quando você entra, você vê vários comentários assim, mas a roupa que ela tava também. Pra que ela tinha que ir no meio desse tanto de homens? Gente, o que é isso? Ela tinha o direito de estar lá, ela poderia estar com a roupa que ela quisesse estar, e isso não dava o direito de ninguém colocar a mão nela. De jeito nenhum. É só isso. É o respeito, né? É respeito. Acho que o respeito é a base de tudo que a gente faz. De todas essas bandeiras das quais a gente fala aqui na Câmara, né? Violência contra a mulher, gênero, racismo, tudo passa pelo respeito. Assédio de todas as formas. E é só isso, né? Tudo está nitidamente nessa palavra, respeito. Exato. Você não precisa concordar com a religião do outro, com a forma do outro vestir, com a forma do outro viver sua vida. Você só tem que respeitar. E ponto. Mais nada. É respeito. No ambiente de trabalho, ainda mais, né? Porque você tem formas de, se o trabalhador não está fazendo aquilo que deve ser feito, você tem como trazer as punições legais ali dentro do negócio, né? Dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente deixa o convite, né, Rodrigo? Na próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 7 horas da noite, a gente transmite pela TV e também pela rádio, pelo YouTube, né? Todas as nossas plataformas. Quem quiser vir também, a gente vai gostar, né, Rodrigo? Inclusive, as pessoas podem se inscrever na hora para poder participar, para ter uma fala na tribuna dessa casa. Então, inclusive, se você já sofreu algum tipo de assédio na administração pública, venha partilhar isso com a gente. Isso vai evitar que outras pessoas passem pelo constrangimento que você passa, pelos problemas psicológicos que você passa por ter estado naquela situação.
E a partir disso aí, normalmente são feitos encaminhamentos, né? Isso. Depende de como vai ser a condução desses reclames que acontecem aqui, vão ser feitos os encaminhamentos que, para isso serve essa audiência pública, né? Exatamente. O objetivo da audiência pública é trazer encaminhamentos para que a gente possa buscar soluções ou pelo menos minimizar esse problema. Exato. Bom, vamos falar de outro assunto, um assunto que também tem sido falado aqui em reuniões plenárias, que é a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os blocos, né, e bancada tiveram que indicar uma pessoa. O seu bloco, quais são os vereadores? O meu bloco é composto por eu, a vereadora Marli de Luquim e o vereador Janderson Avelar. Você é o presidente? Eu você sou o presidente. Se indicou. Eu sou o líder e me auto-indiquei, exatamente. E por quê? Eu me indiquei por alguns motivos específicos. Na verdade, naquele bloco, eu não queria fazer parte da comissão e de antemão eu já havia falado sobre isso, né? Então eu tive que mudar de ideia ao me deparar com quem era o bloco e que eu era o líder. Meu bloco era composto pela vereadora Marli de Luquinha, que era a minha indicação direta, mas ela pediu encarecidamente que não a fosse, ela está com problemas com a mãe nesse momento. A mãe passa por um momento de enfermidade, está bem, mas ela tem que demandar um cuidado, um tempo maior. Sim. E então ela não seria uma opção nesse momento. E o vereador Janderson, que eu evitei de indicá-lo pelo fato de que essas denúncias saíram especificamente do gabinete dele, né? Então eu acredito, é uma questão inclusive legal. Quem acusa não pode estar à frente dessas investigações, porque eu acredito que isso pode, até pelo próprio Código Civil, isso pode tirar a legitimidade de um resultado lá na frente. Sim. Né? E também levando em consideração que eu me sinto preparado para isso, eu me sinto responsável, eu sou uma pessoa que zela pela verdade, pela transparência, então não tenha dúvidas que eu assim o farei. Como eu disse no plenário, na tribuna, nos momentos que fui questionado, eu entregarei à sociedade e farei o possível para, junto com essa comissão, entregar à sociedade a verdade dos fatos. E é importante a gente esclarecer, porque sempre tem muito burburinho em torno de uma CPI, né? A CPI sempre gera aquela comoção, porque a gente tem as referências aí da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim, né? De um nível superior em termos de discussão. Está acontecendo em Belo Horizonte agora também, né? Exatamente, pois é. Mas isso faz parte do parlamento, né, Rodrigo? E, inclusive, é justamente isso. A CPI, as pessoas fazem uma coisa muito grande, mas é simplesmente uma investigação que o resultado dessa investigação é encaminhado ao Ministério Público. Não é minimizando também. Eu acredito que é uma oportunidade de se desvendar o ocorrido de fato, né? Esclarecer. Foi levantado um questionamento, foi levantado questões que ferem a imagem da Câmara, então a gente precisa realmente resguardar, enquanto Câmara Municipal, a imagem dos 17 parlamentares. E só se faz isso, nesses casos, apurando a verdade. Então a gente, essa comissão, a gente também vai dar todo o suporte, né? Vamos divulgar o que está acontecendo, as pessoas vão saber o que está acontecendo aqui, porque a transparência é que mostra o resultado de fato, né? E a gente faz questão dessa transparência. Não é à toa que eu, por exemplo, eu assinei para poder que acontecesse a CPI e agora eu estou também nessa comissão que vai estar à frente dessas investigações. E eu faço questão mesmo que os resultados, as oitivas sejam abertas às pessoas, que possam ser divulgadas, para que a coisa seja clara e que nós tenhamos um resultado sem questionamentos. Independente de qual resultado, é preciso que a sociedade entenda que o nosso trabalho foi feito com clareza e transparência. E ninguém está contra essa CPI, não. Na Câmara ninguém está contra que ela seja feita e mostrada com a maior transparência possível. Para isso a gente tem a TV, a gente tem a rádio, a gente tem todos os meios de comunicação. Isso, né, Rodrigo? Exatamente. Bom, quero agradecer sua presença aqui conosco, poder falar um pouco mais sobre isso. A gente deixa novamente o convite para as pessoas participarem da audiência pública. É bom que as pessoas participem da audiência pública aqui da Câmara, que é o momento da discussão, é onde as reivindicações da população são levantadas e são esclarecidas, porque existem pessoas capazes de discutir, né? A quem de direito precisa discutir, que são os convidados que participam, e a gente deixa esse convite aí para as pessoas participarem. Quem não puder vir, a gente
está transmitindo ao vivo também. Ok, eu que agradeço, Raquel. Eu deixo as minhas redes sociais à disposição de vocês também. Instagram, @RodrigoBragaSuperar. O telefone do nosso gabinete é o 3771 69... Deu branco. 6309, deu branco, 6309-6310. E outra coisa importante, eu gostaria de agradecer aos profissionais dessa casa, a mídia, ao pessoal da TV, o pessoal da rádio, o meu gabinete de forma especial. Muito obrigado, porque o nosso trabalho, ele cria pernas e asas a partir de cada um de vocês. Obrigado, Sete Lagoas, por nos acompanhar também. Eu que agradeço aqui a sua presença, Rodrigo. Deixo o convite já para você voltar. A gente continua batendo um papo depois nesse Vereador em Destaque, que hoje destacou Rodrigo Braga. Muito obrigada a você pelo carinho da sua audiência. Continue conosco na nossa programação da TV e da Rádio Câmara. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Até lá.